E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai se aprofundar em um assunto que está dando o que falar, né, entre os professores aqui de São Paulo. É a Resolução 115, que basicamente define as novas regras para o estágio probatório. Sabe aqueles 3 anos, né? Antes da tão sonhada estabilidade. Para nos guiar nesse labirinto de mudanças, a gente convidou um especialista no assunto. É isso aí. A Resolução 115, publicada em dezembro do ano passado, mexeu bastante com a avaliação de professores que estão entrando, na rede estadual. E a gente sabe que essa resolução, né, ela gerou um debate, digamos, acalorado. Principalmente sobre os critérios de avaliação que parecem bem mais rigorosos agora. Com certeza. Uma das grandes mudanças é que a resolução implementou um sistema de avaliação dividido em, olha só, 3 ciclos anuais. E, para ser aprovado em cada ciclo, o professor precisa tirar, no mínimo, 75% da nota final. E essa nota é calculada, veja só, com base em 7 categorias. Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, responsabilidade, eficiência, comprometimento com a administração pública e produtividade. 7 categorias. É bastante coisa para avaliar, hein? Mas me diz uma coisa, cada uma dessas categorias tem um peso diferente na nota final. Tem sim, e é aí que a coisa complica um pouco. Por exemplo, a assiduidade vale 10%. Já a eficiência, que inclui a avaliação dos alunos e o desempenho da turma no Saresp, vale 25%. Ou seja, a opinião dos alunos e a nota do Saresp tem um peso considerável na avaliação final do professor. E a gente sabe, né, que o Saresp, o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, é uma prova padronizada e muitas vezes não reflete a realidade da sala de aula. Exato. O Saresp acaba sendo uma medida muito limitada para avaliar o trabalho do professor. Ele não considera as características de cada escola, as dificuldades que os alunos enfrentam fora da sala de aula. É como se a gente estivesse, sei lá, avaliando um bolo só pela aparência, né? Sem provar, sem sentir o sabor, a textura. Perfeito. Né? A gente precisa de uma avaliação mais completa que leve em conta todos os aspectos do trabalho do professor. E não só o desempenho dos alunos em uma prova. E pelo que a gente viu nos documentos que vocês enviaram, a avaliação também inclui a participação obrigatória no programa Multiplique SP, né? Um programa que, em teoria, parece interessante, mas na prática tem gerado algumas críticas. É verdade. O Multiplique SP é um programa de mentoria. Professores mais experientes acompanham os professores que estão começando, oferecendo suporte, né, orientação. A ideia em si é boa. Mas o que a gente tem visto é que, na prática, o programa tem se tornado mais uma fonte de cobrança para os professores. Parece que ao invés de ser um espaço de colaboração, de troca de experiências, né, o Multiplique SP acaba se transformando em mais uma ferramenta de controle e avaliação. Infelizmente, é o que a gente tem observado. E essa pressão toda acaba gerando mais ansiedade, mais medo do que entusiasmo e vontade de aprender. E para completar o combo de novidades, a resolução também exige, né, a participação num curso de formação de 120 horas oferecido pela IFAP. A Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação. E tem até prova no final. Pois é. E para ser efetivado, o professor precisa ser aprovado nesse curso. O que significa mais uma demanda, mais tempo dedicado aos estudos, além de todas as responsabilidades da sala de aula. Nossa, quanta coisa. A vida do professor já é corrida, né? Preparar aulas, corrigir provas, reuniões pedagógicas. Sem falar da vida pessoal, né? Família, filhos, casa. É verdade. E com essa resolução, parece que a SEDUC quer transformar os professores em super-heróis, que dão conta de tudo ao mesmo tempo, sem reclamar, sem vacilar. E o pior é que, se o professor não cumprir todos esses requisitos, ele perde chance de ser efetivado. É como se ele tivesse apenas uma chance para provar que é capaz. E a gente sabe que a vida real não é tão simples assim, né? Imprevistos acontecem, problemas de saúde aparecem, questões familiares. É isso aí. Mas a resolução parece que não leva nada disso em consideração. Ela tem um caráter muito punitivo, focado em apontar os erros, as falhas, ao invés de oferecer suporte e incentivo para o professor se desenvolver e melhorar suas práticas. E por falar em desenvolvimento e aprimoramento, a gente convidou um especialista para nos ajudar a entender melhor esse cenário. Que legal, eu tô curiosa para ouvir a opinião dele. Seja bem-vindo ao Deep Dive, Márcio Rodrigues. É um prazer te receber por aqui. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Márcio, a gente estava aqui discutindo a Resolução 115, né? E o impacto que ela tem causado na vida dos professores. A gente queria saber a sua opinião sobre essa nova regulamentação do estágio probatório. Você acha que ela realmente contribui para a formação de bons professores? Olha, essa é uma pergunta complexa. Exige uma análise de vários fatores, né? Mas, de maneira geral, eu diria que a resolução até tem alguns pontos positivos, como a ênfase na formação continuada, por exemplo. Mas, na minha visão, os pontos negativos acabam pesando mais. Interessante. E quais seriam esses pontos negativos, na sua opinião? Bom, um dos pontos que mais me preocupa é a rigidez, né, dos critérios de avaliação. A resolução cria uma série de amarras, critérios muito engessados, sabe? Que acabam limitando a criatividade e a autonomia do professor.
É como se a SEDUC quisesse criar um professor robô, né, que segue todas as regras, sem poder inovar, sem poder pensar fora da caixa. Exato. E a gente sabe que a educação não é uma ciência exata. Cada aluno é único, né? Cada turma tem suas particularidades. O professor precisa ter liberdade para adaptar suas práticas, buscar as melhores estratégias para cada situação. E essa rigidez toda acaba criando um clima de medo e insegurança, que não é nada saudável, né? Nem para o professor e nem para a educação. Com certeza. A gente ouviu de vários professores que essa resolução tem gerado mais ansiedade, mais medo do que entusiasmo e vontade de aprender. E essa pressão toda pode acabar afastando os jovens da carreira, né? Afinal, quem vai querer entrar numa profissão que te cobra tanto e oferece tão pouco em troca? A gente precisa pensar em como tornar a carreira do magistério mais atrativa, né? Sem dúvida. A gente precisa de salários justos, condições de trabalho dignas, investimento em formação continuada, políticas públicas que apoiem e incentivem os professores. E a gente precisa também mudar a forma como a sociedade enxerga a educação. A educação precisa ser vista como prioridade, como a base para um país se desenvolver. Verdade. E falando em prioridades, a gente sabe que a remuneração dos professores, né, é um ponto que sempre gera muita discussão. Mas você acha que a carreira do magistério está atrativa para os jovens? Considerando a questão salarial. Olha, essa é uma questão delicada. A gente sabe que os professores, historicamente, né, recebem salários baixos, incompatíveis com a importância da profissão, e infelizmente essa situação não tem mudado muito nos últimos anos, apesar de algumas promessas. A Lei Complementar 1374 de 2022 prometia uma nova carreira, né, e uma nova remuneração para os professores. Mas parece que, na prática, as coisas não mudaram tanto assim. A lei trouxe algumas mudanças pontuais, como a criação do adicional de complexidade de gestão, mas, no geral, os salários continuam baixos, principalmente para os professores que estão começando agora. E além do salário, né? A carreira exige muita dedicação, estudo, atualização constante. É uma profissão que demanda muito do professor, tanto física quanto emocionalmente. Com certeza. E a gente não pode esquecer das condições de trabalho, que muitas vezes são precárias, falta de recursos, infraestrutura adequada, material didático. E a gente viu nos vídeos que muitos professores se sentem desmotivados, né? Sobrecarregados, desvalorizados. E essa desvalorização, infelizmente, se reflete na falta de investimento na educação. A gente vê governos que cortam recursos da educação e priorizam outras áreas. E isso cria um ciclo vicioso, né? Que só piora a situação da carreira. E como a gente pode mudar esse cenário, Márcio? O que precisa ser feito para tornar a carreira do magistério mais atrativa para os jovens? Olha, a gente precisa de uma mudança profunda na forma como a sociedade enxerga a educação. A educação precisa ser vista como um investimento, como a base para o desenvolvimento de um país. E essa mudança precisa começar pela valorização dos professores, né? Com certeza. A gente precisa de salários justos, condições de trabalho dignas, investimento em formação continuada e políticas públicas que apoiem e incentivem os professores. Exatamente. E a gente precisa garantir que os professores tenham voz, que eles participem das decisões que afetam a profissão deles. E você acha que a Resolução 115 contribui para essa valorização, Márcio? Sinceramente, acho que a resolução vai na contramão da valorização. Ao invés de criar um ambiente acolhedor, de apoio para os professores que estão começando, ela gera um clima de medo, de pressão, de insegurança. A gente viu nos depoimentos, né? Que a resolução tem gerado mais ansiedade e medo do que entusiasmo e vontade de aprender. E essa pressão toda pode acabar afastando os jovens da carreira, né? Afinal, quem vai querer entrar numa profissão que te cobra tanto e oferece tão pouco em troca? Márcio, a gente sabe que a questão da educação é muito complexa, né? Não existe uma solução mágica para todos os problemas. Mas, na sua opinião, qual seria o primeiro passo para a gente começar a mudar esse cenário? Olha, eu acredito que a gente precisa, antes de tudo, ouvir os professores. Entender as necessidades deles, as dificuldades, as expectativas. Afinal, são eles que estão na linha de frente, né? Que conhecem a realidade da sala de aula. E a gente precisa também garantir que os professores tenham voz, que eles participem das decisões que afetam a profissão deles. Com certeza. A gente precisa de um diálogo aberto, transparente e democrático. Só assim a gente vai conseguir construir uma educação pública de qualidade para todos. E por falar em dar voz aos professores, a gente viu nos vídeos, né? Bastante crítica em relação à resolução. Um dos professores chegou a dizer que a Secretaria da Educação parece que não quer efetivar ninguém. E essa sensação de insegurança, de pressão, é reforçada por outros pontos da resolução, como a questão da perda da estabilidade por faltas. Parece que o professor não pode mais ficar doente. Exatamente. Essa rigidez na questão da assiduidade é um absurdo. A gente sabe que imprevistos acontecem, que o professor pode ter um problema de saúde, uma questão familiar, que o cara se afastar do trabalho. E essa rigidez acaba criando um ambiente de medo, de insegurança, né? Que não é nada saudável, nem para o professor, nem para a educação.
Sem falar na sobrecarga de trabalho, né? A gente viu que, além de todas as responsabilidades dentro da sala de aula, o professor ainda precisa se dedicar ao curso de formação da IFAP, participar do Multiplica SP e assistir às aulas de outros professores. É muita coisa. E o tempo do professor é limitado, né? Ele precisa se desdobrar para dar conta de tudo isso e muitas vezes acaba sacrificando saúde, o tempo com a família, o lazer. A gente viu nos vídeos, né? Muitos professores se sentindo sufocados, pressionados, sem tempo para respirar. Isso acaba impactando na qualidade do ensino, na saúde mental do professor. E a questão salarial, né? A gente sabe que os professores, historicamente, recebem salários baixos, incompatíveis com a importância da profissão. Com certeza. Isso é um fator crucial para entender a desvalorização da carreira. A gente precisa de salários justos, que reconheçam a importância do trabalho do professor, que garantam uma vida digna para ele e sua família. A gente viu também que, apesar da Lei Complementar 1874, de 2022, prometeu uma nova carreira, né? E remuneração para os professores, na prática, as coisas não mudaram tanto assim. Parece que a promessa ficou só no papel, né? E essa falta de reconhecimento e de valorização acaba desestimulando os jovens a seguirem a carreira do magistério. Sem dúvida. A gente precisa de políticas públicas que invistam na formação dos professores, que garantam salários dignos e condições de trabalho adequadas. Só assim a gente vai conseguir atrair e reter bons profissionais na educação. E a gente precisa também mudar a forma como a sociedade enxerga a educação. A educação precisa ser vista como prioridade, como a base para o desenvolvimento de um país. Verdade. A gente precisa valorizar os professores, reconhecer a importância do trabalho deles para construir um futuro melhor para todos. E essa valorização precisa se traduzir em ações concretas, né? Como investimento em escolas, a melhoria das condições de trabalho, a criação de programas de incentivo à formação continuada. E a gente precisa também garantir que os professores tenham voz, que eles participem das decisões que afetam a profissão deles. Exatamente. Os professores precisam ser ouvidos. As demandas deles precisam ser levadas em consideração na hora de formular políticas públicas para a educação. E a gente precisa também fortalecer os sindicatos, as associações de classe, que são os órgãos que representam os professores e que lutam pelos seus direitos. É verdade, a união faz a força, né? E a gente viu nos vídeos que os professores estão se mobilizando, se organizando para lutar contra essa resolução. E essa mobilização é fundamental. A gente precisa pressionar os governantes, mostrar nossa indignação, exigir mudanças que valorizem a educação e os professores. E a gente precisa também conscientizar a sociedade sobre a importância da educação pública de qualidade. A educação é um direito de todos e um dever do Estado. E a gente, como cidadãos, precisa cobrar dos nossos governantes que esse direito seja garantido, né? Exatamente. A gente precisa lutar por uma educação pública de qualidade, que seja inclusiva, democrática e que prepare os nossos jovens para os desafios do futuro. Bom, pessoal, a gente viu que a Resolução 115 é só a ponta do iceberg, né? Ela faz parte de um contexto mais amplo de desvalorização da educação e dos professores. Mas a gente não pode perder a esperança. A gente precisa continuar lutando por uma educação pública de qualidade para todos. Claro que não. A gente acredita na força da educação, na capacidade de transformação que ela tem, e a gente acredita também na força dos professores, que mesmo diante de tantos desafios, continuam lutando por uma educação pública de qualidade. E a gente quer aproveitar esse espaço para mandar um abraço para todos os professores que estão nos ouvindo. A gente sabe que a tarefa de vocês não é fácil, mas a gente reconhece a importância do trabalho de vocês e agradece por tudo que vocês fazem pela educação. E a gente quer deixar um convite para vocês continuarem participando dessa conversa. Mandem seus comentários, suas sugestões, suas críticas. A gente quer ouvir a voz de vocês. E a gente quer convidar vocês também para conhecerem o trabalho do nosso convidado especial de hoje, o Márcio Rodrigues. Márcio, onde as pessoas podem te encontrar? Eu tenho um blog onde publico artigos sobre educação. Política educacional, endereço do blog. Sim, também estou nas redes sociais, no de usuário das redes sociais. Márcio, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação no Deep Dive. Foi um prazer te receber aqui. Prazer foi meu. Bom, pessoal, a gente já falou bastante sobre a Resolução 115, sobre a desvalorização da carreira do magistério, sobre os desafios da educação pública, mas a gente não quer terminar esse episódio com um clima de pessimismo, né? A gente acredita na força da educação, na capacidade de transformação que ela tem, e a gente acredita também na força dos professores, que, mesmo diante de tantos desafios, continuam lutando por uma educação pública de qualidade. Isso aí. E a gente vai continuar acompanhando de perto os desdobramentos dessa resolução e de todas as outras questões que afetam a vida dos professores. Para você que está nos ouvindo, a gente quer saber a sua opinião. O que você achou da Resolução 115? Conta pra gente nos comentários. E não se esqueça de compartilhar esse episódio com seus amigos professores. A gente se vê na próxima semana com mais um Deep Dive.
Até lá. E essa falta de reconhecimento, né? Essa sensação de que a profissão não é valorizada, acaba impactando na saúde mental dos professores. A gente tem visto cada vez mais casos de burnout, de afastamento por causa de problemas de saúde mental. É verdade. E a gente sabe, né, que o professor precisa estar bem física e emocionalmente para poder exercer a profissão com qualidade, com entusiasmo, com paixão. Exatamente. A gente não pode esquecer que o professor lida com pessoas, com emoções, com sonhos. É uma profissão que exige muita sensibilidade, muita empatia. E para conta de tudo isso, os professores precisam estar bem consigo mesmo. Precisa se sentir valorizado, reconhecido. E a gente viu nos documentos, né, que vocês enviaram para a gente, que além de todos os desafios que a gente mencionou, a resolução também impõe uma série de restrições em relação à assiduidade do professor. Parece que agora qualquer falta pode ser motivo para perder a estabilidade, mesmo que seja justificada por atestado médico. A gente ficou bastante surpresa com essa parte da resolução. Afinal, imprevistos acontecem, né? Doenças, acidentes, problemas familiares. São coisas que fogem do nosso controle. E é importante lembrar que o professor também é um ser humano, né? Sujeito a imprevistos, a problemas de saúde. Essa rigidez toda na questão da assiduidade é, na minha opinião, desumana. E essa rigidez, né, acaba criando um clima de medo, de insegurança, que não é nada saudável para o professor nem para a educação. A gente imagina que muitos professores devem estar se sentindo pressionados, com medo de ficarem doentes, de precisarem se ausentar do trabalho por algum motivo. Com certeza. É como se a resolução estivesse dizendo: professor, você não pode ficar doente. Você não pode ter problemas pessoais. Você precisa estar 100% disponível o tempo todo. E a gente sabe que isso é impossível. E essa pressão toda acaba impactando na qualidade do ensino, né? O professor estressado, ansioso, com medo de perder o emprego, dificilmente vai conseguir desenvolver um bom trabalho em sala de aula. Sem dúvida. A gente precisa de um ambiente de trabalho mais acolhedor, mais humano, que reconheça as necessidades dos professores, que ofereça suporte para eles lidarem com os desafios da profissão. A gente sabe que um dos maiores desafios da profissão é a questão salarial, né? A gente já falou sobre isso, mas é importante reforçar. Os professores precisam de salários justos, que reconheçam a importância do trabalho deles e que permitam que eles vivam com dignidade. Exatamente. A gente precisa de políticas públicas que valorizem a carreira do magistério, que invistam na formação dos professores, que garantam condições de trabalho adequadas. Só assim a gente vai conseguir atrair e reter bons profissionais da educação. E a gente precisa também mudar a forma como a sociedade enxerga a educação. A educação precisa ser vista como prioridade, como a base para o desenvolvimento de um país. E essa mudança precisa começar pela valorização dos professores. Com certeza. A gente precisa reconhecer que o professor é um profissional fundamental para a construção de um futuro melhor para todo mundo. E essa valorização precisa se traduzir em ações concretas, né? Como investimento em escolas, melhoria das condições de trabalho, criação de programas de incentivo à formação continuada. E a gente precisa garantir que os professores tenham voz, que eles participem das decisões que afetam a profissão deles. Exatamente. A gente precisa de um diálogo aberto, transparente, democrático entre os professores, a comunidade escolar e os órgãos governamentais. Só assim a gente vai conseguir construir uma educação pública de qualidade para todos. E falando em diálogo, a gente viu nos vídeos que vocês mandaram para a gente, né? Que muitos professores estão se mobilizando, se organizando para lutar contra essa resolução. Eles estão se manifestando nas redes sociais, organizando abaixo-assinados, entrando em contato com seus representantes políticos. É verdade. E essa mobilização é fundamental. A gente precisa mostrar a nossa indignação, a nossa insatisfação com essa resolução, que, na nossa opinião, vai na contramão da valorização da educação e dos professores. E a gente precisa também conscientizar a sociedade sobre a importância da educação pública de qualidade. A educação é um direito de todos e um dever do Estado. E a gente, como cidadãos, precisa cobrar dos nossos governantes que esse direito seja garantido. Com certeza. A gente precisa lutar por uma educação pública de qualidade, que seja inclusiva, democrática e que prepare os nossos jovens para os desafios do futuro. E para essa mudança acontecer, a gente precisa da participação de todos. Professores, pais, alunos, toda a sociedade. É verdade. A gente precisa se unir para defender a educação, para garantir que os nossos jovens tenham acesso a uma educação pública de qualidade, que os prepare para os desafios do futuro, que os ajude a construir um mundo melhor. E a gente precisa ter em mente que a educação é um processo contínuo, né? A gente precisa estar sempre aprendendo, se atualizando, buscando novas formas de ensinar e de aprender. E a gente precisa fazer isso com responsabilidade, com ética, com respeito à diversidade de opiniões. E com esperança. Com a certeza de que juntos a gente pode construir um futuro melhor para todos. Falando em futuro, a gente viu em uns artigos que vocês mandaram para a gente que a Resolução 115 prevê a utilização de inteligência artificial na avaliação dos professores. O que você acha disso, Márcio? Olha, a inteligência artificial é uma ferramenta poderosa que pode trazer muitos benefícios para a educação.
Mas a gente precisa ter cuidado para que ela seja utilizada de forma ética, responsável, sempre com o objetivo de melhorar a qualidade do ensino e valorizar o trabalho do professor. E a gente precisa garantir que a inteligência artificial seja utilizada como um complemento ao trabalho do professor e não como um substituto. Com certeza, a gente acredita que a inteligência artificial pode ser um aliado importante na educação, mas ela nunca vai substituir a sensibilidade, a empatia, a capacidade de se conectar com os alunos, né? Que só um professor de carne e osso tem. Exato. A gente precisa usar a tecnologia a nosso favor, mas sem perder de vista o que realmente importa. A relação humana, o contato olho no olho, a troca de experiências, a construção do conhecimento de forma colaborativa. E a gente sabe que a construção do conhecimento depende também de um ambiente escolar acolhedor, né? Seguro, que valoriza a diversidade, que promova o respeito mútuo. E a gente precisa garantir que a escola seja um espaço de aprendizagem para todos, sem discriminação, sem preconceito, sem violência. Falando em violência, a gente viu num dos vídeos que vocês mandaram pra gente que alguns professores relataram ter sofrido assédio moral por parte da equipe gestora da escola durante o estágio probatório. O que você acha disso, Márcio? Olha, isso é inadmissível. O assédio moral é uma forma de violência que não pode ser tolerada em nenhum ambiente de trabalho, muito menos na escola. A gente precisa criar mecanismos para combater esse tipo de prática e garantir que os professores se sintam seguros, respeitados no ambiente escolar. E garantir que os professores tenham a quem recorrer, né? Em caso de assédio moral. Com certeza. A gente precisa fortalecer os canais de denúncia, garantir que as vítimas de assédio moral recebam o apoio, a proteção que precisam e trabalhar para criar uma cultura de paz, de respeito, de diálogo na escola. Exatamente. A gente precisa construir uma escola onde todos se sintam acolhidos, respeitados, valorizados, uma escola que seja um espaço de aprendizagem para todos, sem exceção. Márcio, a gente sabe que a questão da educação é muito complexa, né? Não existe uma solução mágica para todos os problemas. Mas a gente acredita que com diálogo, com união, com a participação de todos, a gente pode construir uma educação pública de qualidade para todos. E a gente acredita também que a educação é a base para um futuro melhor para todos. Sem educação não há desenvolvimento, não há justiça social, não há democracia. A gente precisa lutar por uma educação pública de qualidade, que seja inclusiva, democrática e que prepare os nossos jovens para os desafios do futuro. Exatamente. A educação é o caminho para um futuro mais justo, mais igualitário, mais humano. Para ter essa educação de qualidade, a gente precisa de professores bem formados, né, motivados, valorizados. E é aí que a gente volta para a Resolução 115, como ela influencia nesse processo. Pois é. A gente já falou bastante dos pontos negativos da resolução, né? A rigidez, a pressão, a falta de flexibilidade. Mas e os pontos positivos? Será que a gente consegue encontrar algo de bom nessa resolução? Olha, eu acho que sim. A resolução tem alguns pontos positivos. A ênfase na formação continuada, por exemplo. Afinal, o professor precisa estar sempre se atualizando, né? Buscando novos conhecimentos, novas metodologias. E a resolução também fala da criação de um sistema de mentoria, né? Com o acompanhamento de professores mais experientes. Essa troca de experiências pode ser muito enriquecedora para os professores que estão começando. Verdade. A gente sabe que no começo da carreira é muito importante ter alguém para te orientar, né? Te dar dicas, te ajudar a lidar com os desafios da profissão. É isso aí. A mentoria pode ser uma ferramenta muito valiosa para o desenvolvimento profissional dos professores ingressantes, mas é importante que essa mentoria seja feita de forma acolhedora, respeitosa, sem criar aquele clima de vigilância, sabe? De cobrança excessiva. A gente sabe que cobrança demais pode levar ao estresse, à ansiedade, à desmotivação. E isso não é bom para ninguém, né? Nem para o professor, nem para a educação. Com certeza. A gente precisa de um ambiente de trabalho que seja desafiador, sim, mas que seja acolhedor também. Que incentive o crescimento profissional, a criatividade, a inovação. E a gente precisa de uma avaliação que seja justa, né? Que considere todos os aspectos do trabalho do professor e não só o desempenho dos alunos numa prova padronizada. Falando em avaliação, a gente viu que a Resolução 115 fala da utilização de inteligência artificial na avaliação dos professores. O que você acha disso, Márcio? Olha, a inteligência artificial é uma ferramenta que pode ser muito útil na educação, mas a gente precisa tomar cuidado para que ela não seja usada de um jeito que desumanize a avaliação, sabe? Criando um sistema frio, impessoal, que não leve em consideração a individualidade de cada professor. E é preciso garantir que a inteligência artificial seja usada como um complemento ao trabalho do professor, e não como um substituto. A decisão final sobre a avaliação do professor sempre tem que ser tomada por uma pessoa, né? Que tenha sensibilidade e capacidade de julgamento para avaliar o trabalho de outro ser humano.
É isso aí. A inteligência artificial pode ajudar a gente a coletar dados, analisar informações, mas ela nunca vai substituir a capacidade de um professor experiente, né? De avaliar o trabalho de outro professor, levando em consideração todos os aspectos da prática, inclusive aqueles que não podem ser medidos por algoritmos. Exatamente. A gente precisa usar a tecnologia a nosso favor, mas sem perder de vista o que realmente importa. A relação humana, né? O contato olho no olho, a troca de experiências, a construção do conhecimento de forma colaborativa. Bom, pessoal, a gente discutiu bastante a Resolução 115, os pontos positivos, os negativos, o impacto que ela pode ter na vida dos professores. A gente viu que a resolução tem gerado muita polêmica, muita discussão, muita apreensão, e ainda é cedo para dizer quais vão ser os resultados dessa nova regulamentação do estágio probatório, né? Mas a gente acredita que é importante que os professores se mantenham informados, né? Que participem do debate, que se mobilizem para defender seus direitos e a qualidade da educação pública. E a gente quer agradecer a participação do nosso convidado especial, Márcio Rodrigues. Márcio, muito obrigada por compartilhar com a gente a sua experiência, a sua visão sobre esse tema tão importante. Nunca agradeço o convite. Foi um prazer participar desse debate tão rico e importante. E para você que está nos ouvindo, a gente quer deixar um recado. A educação é um direito de todos e um dever do Estado. A gente precisa lutar por uma educação pública de qualidade, que seja inclusiva, democrática, que prepare nossos jovens para os desafios do futuro. E a gente precisa valorizar os professores, né? Reconhecer a importância do trabalho deles e garantir que eles tenham as condições para exercer a profissão com dignidade, com paixão. A gente se vê na próxima semana com mais um Deep Dive. Até lá!